Ok, seja bem-vindo à aula de número 11 do nosso curso de redes de Petri. E na aula de hoje a gente vai falar sobre estruturas especiais em redes de Petri. Essa aula a gente preferiu dividir em duas para facilitar. E já começando, vamos falar sobre a primeira estrutura que a gente quer abordar nesse encontro, que é as chamadas redes de Petri ordinárias. Qual é a ideia da rede de Petri ordinária? Nas redes de Petri ordinárias, todos os arcos têm peso igual a 1. Então vamos ver um exemplo. Então essa daqui é uma rede de Petri ordinária, uma vez que todos os arcos, e aí só lembrando, os arcos são aquelas entidades que conectam lugares a transições ou transições aos lugares. Então todos os arcos que a gente está aqui envolvendo em preto são arcos que têm peso igual a 1. Então, isso faz dessa rede de Petri uma rede de Petri ordinária. Note que aqui, como a gente está trabalhando em estruturas especiais em rede de Petri, a gente não está se preocupando em rotular as transições com eventos, ou ainda, pelo menos nesse caso, colocar fichas na rede de Petri. Nosso interesse é ver a estrutura da rede de Petri e quais as diferenças, quais tipos de classificação existem ou são mais comuns para elas, tá? Ok, então essas são as redes de Petri ordinárias. Vamos para a segunda estrutura especial, que é o grafo de estados. Também é conhecido, como máquina de estados. Qual é a ideia da máquina de estados? Na máquina de estados, cada transição da rede tem um único lugar de entrada e um único lugar de saída. Então, como a gente fez anteriormente, vamos ver um exemplo de uma rede de Petri grafo de estados. Certo? Então, na rede de Petri, grafo de estados ou máquina de estados, cada transição tem um único lugar de entrada e um único lugar de saída. Então a gente pode conferir isso olhando naturalmente para cada transição. Então note que T1 tem o P1 como lugar de entrada e lugar de saída, o T2 tem o P1 como lugar de entrada e o P2 como saída, o T5 tem o P2 como lugar de entrada e o P4 como saída, e assim sucessivamente para todas as transições da nossa rede. E uma característica interessante da rede Petri máquina de estados é que se eu tiver, além da estrutura, uma única ficha em um único lugar, essa rede de Petri vai se comportar exatamente como um autômato. E é fácil da gente ver o motivo disso, porque tendo apenas uma ficha, como cada transição tem apenas um lugar de entrada, embora a gente tenha mais de uma transição aqui habilitada, como é o caso dessa ficha aqui, a gente tem T1, T2 ou T3 habilitado, apenas uma dessas transições vai, de fato, disparar, uma por vez. Então, se uma dispara, a ficha vai ser retirada do lugar de entrada dessa transição. Então, por exemplo, se T3 dispara, eu vou tirar a ficha de P1 e vou alocar em P3. E agora eu abro o leque para novas transições que possam disparar. Então, note que numa rede Petri grafo de estados, se a gente tiver uma única ficha, essa ficha ela vai andar pela rede de Petri na medida que as transições vão disparando, mas eu não tenho um aumento no número de fichas, nem uma redução no número de fichas. Então, na rede Petri grafo de estados, a ficha representa o estado em que o meu sistema está. Então, onde está a ficha, eu posso representar como sendo o próprio estado do sistema, que é a ideia do autômato, que você vai ter um estado que é compacto e que resume, todo aquele sistema. Então, se a gente quisesse, por exemplo, transformar essa rede Petri aqui num autômato, supondo aqui, naturalmente, que o que eu estou escrevendo aqui como transição seria, na verdade, o evento que está rotulando essa transição, mas a gente poderia fazer um autômato equivalente dessa rede Petri dessa maneira aqui. Então, essa transição aqui seria T1, aqui é T2, T3, T4, T5 e T6. Aqui, P1, P2, P3 e P4. E aí, o nosso estado inicial é o P1, que é onde eu aloquei primeiramente a ficha. Então, nesse autômato aqui também, se acontecer T1, eu continuo no P1. Se ocorrer T2, eu evoluo para P2 e assim sucessivamente. Então, como é um autômato, a gente poderia até escrever o estado dentro do círculo, Facilita ainda diferenciar uma estrutura da outra. Então aqui a gente teria o autômato equivalente da rede Petri. Vocês podem reparar que a maneira como esse autômato vai se comportar é equivalente à forma como a rede Petri grafo de estado se comporta quando a gente tem uma única ficha. Então já vimos agora a rede Petri ordinária, a rede Petri máquina de estados ou grafo de estados. Vamos ver agora mais uma estrutura de rede de Petri, que é a chamada
rede de Petri, grafo de eventos. E vocês vão ver também algumas referências bibliográficas como grafo marcado. Como é que funciona o grafo marcado? Se na rede de Petri, grafo de estados, eu tinha aqui, cada transição tinha um único lugar de entrada e um único lugar de saída, na rede de Petri, grafo de eventos, cada lugar vai ter uma única transição de entrada e uma única transição de saída. Então vamos definir isso aqui. Todo lugar tem uma única transição de entrada e uma única transição de saída. Então, como exemplo, vamos considerar a seguinte rede de Petri. Então, vou ter um lugar aqui e uma transição. Então, aqui a gente vai considerar essa rede de Petri aqui como o nosso grafo de eventos, como exemplo do nosso grafo de eventos. E lembra, todo lugar tem que ter apenas uma transição de entrada e uma transição de saída. Então, P1 tem a transição T1 como transição de saída e a transição T3 como transição de entrada. P2 tem T1 como entrada, T2 como saída. P3 tem T2 como entrada, T3 como saída, e P4 tem T1 como entrada e T3 como saída. Então, beleza. Essa estrutura aqui corresponde de fato ao grafo de eventos. E para que a gente usa o grafo de eventos? O grafo de eventos ele é usado para modelar comportamento concorrente ou comportamento paralelo. E como é que a gente pode ver isso aqui na rede, né? Então, note o seguinte, se eu tivesse uma ficha aqui em P1 e T1 disparasse, essa ficha seria colocada em P2 e P4. Ok, tá lá em P2 e P4. E agora eu tenho a possibilidade de fazer um caminho por aqui, ou seja, eu permito que a transição T2 dispare e, uma vez que ela dispare, eu vou ter agora uma ficha em P3. Eu poderia também ter uma continuidade aqui embaixo, o que significa que, uma vez que T1 tenha disparado, eu permito que dois comportamentos ou mais distintos da rede ocorram. Então eu vou poder andar aqui em cima ou evoluir aqui embaixo. E aí, tão logo eu tenha uma ficha em cada lugar aqui que está sendo representado pela transição T3, eu ressincronizo tudo e aí quando o T3 dispara, né, então suponha que T2 já tenha disparado, eu tenho uma fichinha aqui em P3, e aí quando T3 dispara, então vou tirar a ficha de P3 e a ficha em P4 e volto a ter uma ficha aqui em P1. E aí, mais uma vez, né, quando T1 disparar, o ciclo reinicia e aí a gente permite o comportamento paralelo aqui de P2 e P3 em relação a P4. Ok? Então esse é o grafo de eventos. Vamos ver agora a nossa quarta estrutura especial da aula de hoje, quarta e última, que é a rede de Petri livre de conflito. Vamos definir, da forma como a gente fez nas outras redes de Petri, né, o que é uma rede de Petri livre de conflito. É uma rede de Petri em que todos os lugares possuem uma única transição de saída. Então agora a gente pode ver o seguinte, se todos os lugares possuem uma única transição de saída, significa que a rede de Petri ela é livre de conflito. Mas vamos ver também quando o conflito ocorre, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, o chamado conflito estrutural. No conflito estrutural, a gente vai ter o seguinte, suponha que eu tenha essa rede de Petri aqui, formada por 3 lugares e 2 transições. Então aqui, note que a gente chama de conflito estrutural porque ele depende da estrutura da rede de Petri. Ou seja, se porventura eu tiver uma ficha em cada um desses lugares, isso significa que tanto T1 quanto T2 estão habilitadas e poderiam disparar. Só que na medida que, por exemplo, eu disparo T1, a ficha que está em P2 é consumida e T2 se torna agora desabilitada. Ou seja, eu tenho aqui um conflito no sentido de que eu não sei, a priori, quem vai poder usar esse recurso aqui que está sendo representado pela ficha em P2. Tá? Então, como é um conflito estrutural, a gente não representa as fichas, né? A gente só observou aqui que nessa estrutura existe um conflito estrutural. Esse conflito estrutural pode passar a ser um conflito efetivo se a gente tiver a seguinte configuração. Então, vou desenhar a mesma rede. Então, a gente tem os 3 lugares que tinha anteriormente, com as 2 transições, então, P1, P2 e P3, T1 e T2. Só que agora, vamos também alocar fichas a esses lugares, como a gente tinha comentado anteriormente. Então, quando a gente tem as fichas nos lugares, esse conflito passa a ser um conflito efetivo. Ou seja, como T1 e T2 estão habilitadas, mas eu só tenho um único recurso que eu posso repartir entre elas, né, representado aqui pela ficha que está em P2, né, que se você reparar é P2 que tem 2 transições de saída, né, e portanto caracteriza, né, o conflito estrutural. Mas agora também, como eu tenho uma única ficha em P2, eu não sei a priori quem vai poder consumir esse recurso, se vai ser T1
ou T2. Então eu tenho aqui um conflito entre T1 e T2. E por isso que a gente chama esse conflito de conflito efetivo. Ele é um conflito estrutural e agora, com a alocação das fichas, ele se tornou também um conflito efetivo. E a gente também tem o chamado conflito real, que é o seguinte, ó, vamos desenhar mais uma vez a rede Petri que a gente está considerando. Então, vou ter novamente os 3 lugares, P1, P2 e P3, e as duas transições, T1 e T2. Vamos também alocar as fichas em P1, P2 e P3. Só que agora ó, eu vou rotular essa rede de Petri. Então ela vai se tornar uma rede Petri rotulada. E eu vou rotular com o evento A as duas transições. Então o evento A pertence ao nosso conjunto de eventos sigma. À medida que eu rotulo as duas transições com o mesmo evento, agora esse aqui se torna um conflito real. Porque conforme o evento A ocorre, eu não sei qual das duas transições, se vai ser T1 ou T2, que vai disparar. Uma vez que eu tenho apenas uma única ficha, um único recurso aqui em P2, que permite o disparo de T1 ou T2. Então, se vocês repararem, né, eu estou nesse sentido aqui, é como se eu estivesse evoluindo ou escalando esse conflito. Então eu começo com um conflito estrutural, dependendo da marcação eu posso ter um conflito efetivo, e aí, se além da marcação eu também tiver uma rotulação, né? Rotular as transições com o mesmo evento, eu passo a ter então um conflito real. E aí, ao invés de ter rotulado com A as duas transições, eu poderia ter rotulado, por exemplo, T1 com B e T2 com C. Aí, se fosse só com B e C, esse daqui não seria um conflito real. Por quê? Porque ou vai ocorrer B ou vai ocorrer C. Então, apesar de ser um conflito estrutural e apesar de ser um conflito efetivo, não seria um conflito real, porque a rotulação, né, o rótulo das transições tira dúvida para a gente. Agora, se nem isso tirar dúvida, ele se torna um conflito real. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. A gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver mais algumas estruturas especiais em redes de Petri. Até lá!